A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, meus amados. Estou aqui mais uma vez para dividir com vocês conhecimentos bíblicos para o nosso crescimento espiritual, para a nossa vida espiritual. Porque a palavra fala que nós temos que crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém. Peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal para você ter acesso aos demais vídeos, para você receber a notificação do YouTube. Deixe o seu joinha, o seu gostei aí, para que o YouTube venha divulgar esse vídeo, levar essa palavra a mais pessoas. Hoje estou aqui para dividir com vocês algumas palavras, alguns versículos, algumas frases que muitos pregadores falam e nós entendemos muitas das vezes como os versículos bíblicos, por falta de conhecimento, né? Porque o cristão que lê a palavra do Senhor, o cristão que lê a Bíblia, que tem conhecimento bíblico, ele sabe que não é versículos bíblicos. Mas eu trago esse vídeo hoje para você que não tem aquele conhecimento abrangente, você que não tem aquele hábito de ler Bíblia. Estou trazendo para você hoje alguns versículos, algumas frases que muitos pregadores falam no púlpito. E nós, quando nós estamos iniciando a nossa caminhada com Cristo, nós já achamos que aquilo ali está na Bíblia, nós já achamos que é versículo bíblico, né? E não é. Então eu vou citar alguns aqui hoje e para vocês estarem meditando, que não é versículo bíblico, não está na Bíblia, tá ok? Um deles é: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Não é versículo bíblico, isso não está na Bíblia, tá? Ele não está escrito na Bíblia como versículos bíblicos. Obviamente, quando nós estamos fracos na fé, quem nos ergue é Deus. Quem nos restaura, quem nos dá bom ânimo para prosseguir é Cristo. É o Espírito Santo de Deus que nos dá força para prosseguir todos os dias. Segundo, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Muitos pregadores falam isso, eu já falei, mas não é versículo bíblico. Ele não está escrito na Bíblia, tá ok? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Obviamente, o sofrimento se torna um instrumento, né, para levar, para conduzir o homem ao arrependimento. Então, o sofrimento, quando nós estamos passando por um momento difícil, a tendência daquilo é nos levar a Cristo, a nos levar mais próximos de Cristo. Porém, não é um versículo bíblico. Eu venci o mundo e vós vencereis. Também não é um versículo bíblico. O que tem escrito na Bíblia, que tem uma concordância aí, está em João 16, capítulo 16, versículo 33, que diz: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Cristo venceu o mundo. E quando, a partir do momento que Cristo venceu o mundo, na cruz do Calvário, nós temos nele o bom ânimo, nós temos nele a fé, a esperança da salvação eterna, da paz em Cristo Jesus. Mas não é o versículo bíblico. O próximo. Não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Também é muito conhecido no meio cristão, porém não é um versículo bíblico. Ele não está escrito na Bíblia. Embora Deus tenha todo o poder sobre todas as coisas e nada foge do controle dele, nem mesmo a folhinha da árvore, mas não está escrito na Bíblia como versículo. Ela não faz parte dos versículos dos capítulos da Bíblia, ela não faz parte do livro sagrado. É dando que se recebe, também não é um versículo bíblico. E nós ouvimos muito isso. É dando que se recebe. Irmãos, colabore. Irmãos, doe isso. Ah, irmãos, faz 50 reais aqui, 100 reais ali. Não é bem assim. Não é um versículo bíblico. Tá ok? É dando que se recebe. Mas em Atos 20, 35 diz: Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. É muito melhor nós termos para dar do que nós precisarmos receber. Bem-aventurado é aquele que tem para dar. Tá ok? Mas não é dando que se recebe, não.
Os humilhados serão exaltados. Também não é um versículo bíblico. Está lá em Mateus 23:12. Você pode estar lendo lá. E eu vou ler com vocês agora em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, que diz: Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os honre no tempo certo. Então, os humilhados serão exaltados, aqueles que estão humilhados na presença do Senhor, em crescimento, na graça e no conhecimento de Cristo. Aqueles que buscam a Deus na oração, aqueles que perguntam para Deus qual atitude tomar, aqueles que dobram os seus joelhos e choram aos pés do Senhor, nos seus momentos de aflições, de pedição, seja qual for o seu sentimento. É aqueles que se humilham diante do Senhor, aqueles que estão em oração. Isso é a humilhação do cristão bíblica. É se humilhar nos pés do Senhor. Então, aquele que se humilha nos pés do Senhor, aqueles serão exaltados por Deus, não é pelo homem. Então, não tem nada a ver de você ser exaltado sobre o seu irmão ou sobre qualquer situação. Embora Deus nos dê vitória. Aquele que é humilhado aos pés do Senhor, recebe vitória. Aquele que se humilha diante de Deus, ele tem a sua vitória, ele tem a sua bênção. Mas não nesse sentido. Os humilhados serão exaltados diante dos outros. Não é dessa maneira. Os humilhados na presença do Senhor, em oração, em quebrantamento de coração. O próximo. Jesus é o médico dos médicos. Obviamente, todo o controle está nas mãos do Senhor Jesus. Obviamente, ele toma conta de cada um de nós. Mas isso não é um versículo bíblico. Faça o bem sem olhar a quem. Também não é um versículo bíblico. Embora seja uma frase muito legalzinha, mas ela não é um versículo bíblico. Lá em Gálatas 6:10 diz: Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Enquanto nós temos tempo, é sobre essa terra. Então, enquanto nós tivermos tempo, façamos o bem. Sempre. O bem é sempre retribuído por Deus, não pelos homens. E aos domésticos da fé, aquele que faz parte, aquele que congrega com você, aqueles que faz parte do corpo de Cristo, que aceitou a Cristo, faça bem, principalmente a esses. Se ele está com necessidade, vai lá, ajuda, ora por ele, ajude-o nas dificuldades dele, seja financeira, seja de um alimento, seja de uma oração. Nós devemos ajudar principalmente os nossos, os que estão junto com a gente, porque fazemos parte de um só corpo. Claro que nós temos que ajudar todos, mas principalmente, diz a palavra, aos domésticos da fé, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo conosco. A próxima. Mente vazia, oficina do diabo. Eu já escutei muito, já ouvi muito isso desde criança. Mas não é um versículo bíblico, tá? Muita gente, quando eu peguei a estudar sobre isso, eu falei, gente, mas coisa tão boba, né? Só que outrora eu não sabia que não era versículo bíblico. Só que na caminhada com Cristo a gente vai aprendendo. E depois que nós aprendemos, se torna tão, né? Fala assim, nossa, que bobagem, né? Mas não é. Tem muitas pessoas que não sabem. E tem muitas pessoas, para muitas pessoas esse vídeo seria de grande conhecimento, como um dia foi para mim, essas instruções. Porque muitas vezes nós temos dúvidas. Nós a nossa mente não alcança, porque nós não temos conhecimento bíblico o suficiente. Então, nós achamos que é versículo bíblico, às vezes até vamos procurar na Bíblia e não está. Porque o pregador falou, nós achamos bonito, pegamos aquilo como base para a nossa vida, ou para passar até mesmo para alguém, no começo, no início da nossa caminhada, né? E não é um versículo bíblico. O dinheiro é a raiz de todos os males. Não, o dinheiro não tem a ver com nada de males. O que traz o mal relacionado ao dinheiro é o nosso amor ao dinheiro. Tudo aquilo que nós colocamos a nossa fé, que nós colocamos a nossa confiança, vira um ídolo e nos afasta de Cristo.
O que diz lá em 1 Timóteo 6,10 é: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviam da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Por mais que nós venhamos a crescer financeiramente, nós temos que ter, né, essa mente, que nós temos que dominar o dinheiro, não o dinheiro nos dominar. E o dinheiro ele não pode entrar na frente de nosso amor por Cristo. Nós não podemos colocar o dinheiro sobre todas as coisas, que é o dinheiro que faz, é com o dinheiro que eu tenho a minha saúde, é com o dinheiro que eu posso fazer isso, que eu posso... Não, é com Cristo, é com a permissão dele, é com as bênçãos do Senhor Jesus. O dinheiro é só um instrumento que ele te abençoou, tá ok? O pouco com Deus é muito, também não é um versículo bíblico. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Eu acho que eu já falei isso com vocês. Também não é um versículo bíblico. Venha a mim como estais. Também não é um versículo bíblico. Vinde a mim como estais. Não está na Bíblia. Está assim, lá em Mateus 11:28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então tem uma base bíblica, sim, mas ele não é um versículo bíblico. Deus escreve certo por linhas tortas. Eu acho assim, isso é uma abominação falar um negócio desse. Quando eu não tinha conhecimento, eu até pegava essa frase. Mas depois que você vai lendo a palavra do Senhor, você vai entendendo aquilo que o Espírito Santo quer falar com você através daquela palavra, você vê que isso é uma abominação grande falar isso do Senhor. O Senhor, ele criou o mundo, nós somos toda criatura dele. Esse mundo é uma bolinha nas mãos do Senhor. Então, como que nós podemos falar isso? Deus escreve certo por linhas tortas? Se Deus tem todo o controle nas mãos dele e tudo só acontece no tempo certo, isso não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Então, não tem nada disso. Deus escreve certos por linhas tortas. Deus é perfeito. Ele não tem erro, ele não tem falha, ele é imutável. Ele não muda, ele não falha. Deus é perfeito. Tudo isso aqui, todo esse ar que nós respiramos, esse momento que nós estamos vivendo é permissão de Deus, ele está no controle de todas as coisas. Deus é grande, Deus é soberano. E nós não podemos diminuir Deus dessa forma. Ele está sobre todas as coisas. Ele é imenso. Tudo isso é dele, nós somos dele. Se ele quiser acabar com o mundo, apertando o mundo em suas mãos, assim ele faz. Pensa, a água do mar, a palavra fala que a água do mar cabe nas mãos do Senhor. Nas mãos dele. O mundo é onde ele coloca os pés para descansar. Tudo que está escrito nas escrituras do início ao fim, leva tudo à salvação eterna, leva tudo a Cristo, a cruz do Calvário. Como que um ser soberano, magnífico desse, ele vai escrever certos por linhas tortas? Por mais que o pregador tenha uma boa intenção aí, mas não é legal não. Não é legal. Porque não tem base bíblica nisso. Não tem base bíblica alguma, não sustenta essa palavra, essa heresia, sei lá o que possa chamar isso. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Deus tarda, mas não falha. A mesma coisa. Segue o mesmo ritmo, o mesmo percurso de pensamento. Todos nós temos um processo. Nós passamos por um processo. E todo processo que nós passamos tem um propósito. E quem domina isso? Quem determina? Deus. Então, ele tarda, mas não falha. Como que Deus tarda? Não, já está tudo escrito. Ele é onisciente, ele é onipotente. Ele sabe, ele é onipresente, ele sabe de todas as coisas. Então, como é que um Deus desse, ele tarda, mas não falha? Como é que ele vai tardar? Quem tarda as coisas do Senhor nas nossas vidas somos nós. Nós temos o poder para tardar e retardar as bênçãos do Senhor na nossa vida. Nós temos esse poder. Quando nós vacilamos na nossa fé, quando nós deixamos o pecado entrar na nossa vida, nós temos o poder para retardar as bênçãos do Senhor. Mas ele não. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Um Deus eterno, imutável, magnífico, grandioso. Então, já tremendo isso aí. Isso aí é uma heresia assim tremenda. Lá, agora nós vamos meditar no que a Bíblia fala, para
que nós nos traz assim uma reflexão de todas essas palavras que as pessoas falam, que passam assim na igreja, numa pregação, que nos passa, e nós muitas vezes nos entendemos como é versículo bíblico. Olha o que a Bíblia fala. Lá em Marcos 12, 24 diz: Não é sem motivo que errais tanto, pois não compreendeis as Escrituras nem o poder de Deus. Em outra versão diz assim: Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós erramos porque nós não temos conhecimento da palavra. Lá em Provérbios 30, versículo 6 diz: Nunca declare que Deus disse alguma coisa que de fato ele não disse. Se você fizer isso, ele o corrigirá e mostrará que você é mentiroso. Nós temos que ter cuidado com essas frasezinhas. Já pensou se cada pregador for falar uma frasezinha de efeito com base bíblica? A Bíblia vai se transformar em outra Bíblia, né? Vai se transformar, as frasezinhas de efeito vão virar outra Bíblia. Se cada pregador for usar uma frasezinha de efeito, uma frasezinha que tem base bíblica, uma frasezinha que ele acha que poderia fazer parte da palavra do Senhor. Mas a Bíblia, ela tem que ser pregada a Bíblia. Ela tem que ser pregada o que está escrito na Bíblia. Porque através daquilo que está ali que o Espírito Santo vai fazer a obra na vida de todos. Seja ele de que classe social, de que religião, de qualquer tipo de função daquela pessoa sobre a terra. É o Espírito Santo de Deus que vai fazer a obra, através da palavra. E se nós ficarmos colocando versículozinho no meio da palavra, vai ficar complicado, vai se tornar no final outra Bíblia, né? Se cada pregador for colocar sua frasezinha de efeito. Isso vai crescendo, daqui a pouco nós não estamos pregando a palavra do Senhor, nós estamos pregando frasezinhas de efeito, né? Então temos que ter cuidado com isso, a Bíblia nos adverte quanto a isso. Lá em Timóteo 3,16 diz: Toda a escritura, ou seja, toda a Bíblia, tá? É inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, não precisamos dessas frasezinhas, né? Precisamos pregar a palavra do Senhor com êxito, do jeitinho que ela está escrito. Lá em Eclesiastes 7, 13 diz: Pense no que Deus faz. Quem pode endireitar o que ele faz torto? Quem pode endireitar o que Deus faz torto? Quem tem o poder para mudar aquilo que Deus determina, que determinou, que fez, que faz ou que fará? Nós não temos esse poder, né? Lá no versículo 14 diz: Quando as coisas correm bem, fique contente. Quando as dificuldades chegarem, lembre-se disso. É Deus quem manda tanto a felicidade como as dificuldades. E a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. É Deus. É Deus que determina até as nossas dificuldades. O nosso tempo de bonança, o nosso tempo de sequidão, o nosso tempo de passar no deserto. É Deus que determina todas as coisas. Lá em Eclesiastes 8,4 diz: Onde a palavra do rei está, aí há poder. Onde a palavra de Deus está, meu amado, há poder. Nós não precisamos de frases de efeito. Nós temos que pregar a palavra pura, única e verdadeira, porque ela é a palavra do rei. E onde a palavra do rei está, há poder, Lamanacho. Que a graça de Deus esteja sobre a tua vida, que esta palavra possa te edificar, que essa palavra possa te trazer crescimento espiritual, te trazer vontade de ler a palavra do Senhor, possa te trazer determinação. Meu amado, ninguém cresce sem ter um conhecimento bíblico. Deixo para você uma dica de Bíblia, para você que não conseguiu ainda ler a Bíblia por completo, você que tem dificuldade de ler a Bíblia. Compre uma Bíblia na nova tradução, na linguagem de hoje. Ela é uma Bíblia bem esclarecida. Como nós estamos conversando aqui agora, como eu estou falando com vocês, essa Bíblia é bem clara na nossa linguagem atual. E ela vai tirar todas as tuas dúvidas, ela vai ser bem clara e objetiva, ela vai te trazer um grande crescimento espiritual. É muito importante que nós venhamos a conhecer a palavra do Senhor, a nos interagir com as coisas do Senhor.
Isso é crescer na graça e no conhecimento de Cristo, para que não sejamos enganados, porque a palavra fala que errais em não conhecer as Escrituras. E muitos cristãos dentro da igreja, durante anos, dizendo que são cristãos e não têm conhecimento bíblico. Cristãos dentro da igreja que não levam a sua Bíblia. Cristãos dentro da igreja que nunca leram a Bíblia. E eu não estou falando do cristão novo convertido. Estou falando do cristão que tem 2 anos, tem 3 anos, tem 4 anos, 10 anos, 20 anos de ministério, de igreja. Mas não são cristãos verdadeiros. Porque o cristão verdadeiro, ele conhece Bíblia. Aquele cristão que é convertido, ele conhece Bíblia. Sabe por quê? Porque Deus é o nosso Pai. E se nós não conhecemos a Bíblia, nós não temos intimidade com Ele. E que filho que não tem intimidade com seu pai? Ele não é filho, ele não está tendo parte com seu pai. Então, se nós não temos parte com Deus, também nós não somos filhos, tem alguma coisa errada. Se esse cristão, ele se converteu, ele está na presença do Senhor, ele está dentro da casa do Senhor, dizendo que é crente, dizendo que é filho de Deus, mas não conhece a Deus, então, meu amado, sinto muito te informar, mas você precisa aceitar Cristo de novo. Você precisa se reconciliar com Cristo, para que você venha ser como filho. Porque o filho, ele conhece o seu pai. O filho, ele conhece a voz do lobo. Se você não tem conhecimento, se você não tem contato com seu pai, você não tem afinidade com seu pai, você não tem comunhão com seu pai, qualquer um que chegar e te der um abraço, você já te levou, já te ganhou, porque você não conhece a voz do lobo, nem a voz de Deus. Você não sabe distinguir qual que seria bom para você. Então, meu amado, que você possa crescer na graça e no conhecimento, que aonde esse vídeo chegar, aonde a minha voz alcançar, abranger, que o Espírito Santo de Deus trabalhe no teu coração, te dê conhecimento espiritual, te dê força para ler a palavra do Senhor, te dê graça para você vencer a cada dia as dificuldades e estar na presença do Senhor. Que a graça, que a bondade e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, meu amado, faça parte da tua vida. Que você possa crescer verdadeiramente com força, com foco e com fé na palavra do Senhor. Que Deus te abençoe grandemente, que Deus abençoe tua casa e tua família. Fica na paz do Senhor Jesus e se inscreva no canal para você ter acesso aos demais vídeos que virão em nome de Jesus. Amém?